1 Reis, capítulo 18, versículo 41, se você encontrou, diga amém. O texto diz assim: então disse Elias para Acabe: sobe, come e bebe, porque existe um ruído. Repete comigo isso: tem um ruído. Um pouquinho mais forte: tem um ruído. O ruído de uma abundante chuva. Acabe, pois, fez subir para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os seus joelhos, e disse para o seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, e ele olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volte lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, e ela é do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e também de vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, através da Sua palavra, que o Senhor use a minha vida fazendo eu ser um canal, simplesmente um canal em Tuas mãos. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Eu dei um título para essa palavra de hoje, e o título que eu dei é o ruído da chuva de Deus. Qual é o título dessa mensagem? O texto que nós lemos conta uma crise de 3 anos e meio que Israel vinha vivendo em função da seca. 3 anos e meio que não chovia na nação de Israel. Em função de não chover 3 anos e meio, essa seca ter se estabelecido sobre a nação, você imagina como que estava a criação do gado para sustento das famílias, como que estavam as plantações, como estavam as famílias. 3 anos e meio sem chover nada. Estabeleceu-se uma crise na nação de Israel. E essa crise, ela acabou preocupando todo mundo. Uma pessoa que ela está passando por um período de crise, de seca em alguma área da sua vida, isso machuca, preocupa, traz angústia, dor, ansiedade. Quantas pessoas que estão vivendo um período de seca na sua vida, e talvez não seja a seca de não haver chuva, mas a seca que a pessoa está vivendo é um problema grande que ela está enfrentando na sua família hoje, é o período de seca. No caso de Israel foram 3 anos e meio assim, talvez você venha passando nos últimos meses, no último ano ou nos últimos anos, um período de muita crise dentro da sua família. O período de seca e de crise pode se representar também por uma dificuldade financeira. É um período onde as coisas parece que não fluem, não acontece, não dá certo nada, e a pessoa enfrenta uma dificuldade grande nas suas finanças. É o período de seca, é o período de crise. Período de crise e de seca pode representar-se também por um problema seríssimo de saúde que se instalou em sua casa, que de repente um problema de saúde que veio sobre a sua vida. E isso está afligindo todo mundo. Todo mundo da casa ficou preocupado, todo mundo da família está angustiado. Porque descobriu-se há pouco tempo uma enfermidade em você ou em alguém que você ama. Período de seca, de crise. Eu vejo aqui, irmãos, que
o que o profeta se levanta ali para dizer é que ele estava ouvindo um ruído de que aquela seca estava chegando ao fim. Ele começa a ouvir um barulho de que a chuva de Deus estava chegando sobre a nação e aquele período de crise estava acabando. A chuva de Deus está vindo sobre a sua vida, a chuva de Deus está vindo sobre a sua casa e a crise está acabando. A crise está acabando. Essa é a hora que você poderia celebrar o Senhor de alguma maneira. Aleluia. Aleluia. Escute, todo período de crise é apenas um período, é uma fase, é temporário. Eram 3 anos e meio de seca. Esses 3 anos e meio, eles chegaram ao fim. É por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 30, versículo de número 5, que o nosso choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando diz que o choro pode durar uma noite, não é a noite de um dia, mas é um período de choro. Talvez você está experimentando na sua casa e na sua vida um período de choro. Um período de dificuldade, um período de crise interior, um período de crises onde você não entende nada do que está acontecendo, nem com você mesmo. Mas eu preciso dizer de que esse período, ele tem fim, e esse fim está chegando logo, porque eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva de Deus vindo sobre nós. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor com vontade? Eu quero dizer que esta seca não é para toda a vida. Eu quero dizer que esta crise, ela não é para sempre. Chega uma hora que a crise acaba. Quantos querem viver um tempo da chuva de Deus vindo sobre a sua casa e sobre a sua vida? Diga aleluia. Como é que eu faço, pastor, para experimentar isso? O que é que eu preciso fazer? Eu aprendo aqui nesse texto que o profeta, ele experimentou a chuva e quase que acabe, os discípulos não experimentam, porque eles, ao invés de se posicionarem como o profeta Elias se posicionou, eles se posicionaram de maneira errada e quase perdem a chuva. Graças a Deus que Elias estava ali para se posicionar da maneira certa e a chuva vir não só sobre ele, mas sobre a nação inteira. Graças a Deus que você está aqui para ouvir a orientação do Senhor e se posicionar da maneira certa, para que todo mundo que está à sua volta possa experimentar a chuva que Deus está enviando, a chuva que Deus está enviando, aleluia. Abaixa um pouquinho aí o pessoal, o piano, por favor. Como é que é me posicionar da maneira certa, pastor? Vamos avaliar aqui, quantos querem aprender isso? Diga glória a Deus. Se eu quero experimentar a chuva de Deus e me posicionar da maneira certa, eu vou precisar de acreditar no agir de Deus, mesmo que eu não esteja enxergando nada agora. Eu preciso acreditar no agir de Deus, mesmo que eu não esteja enxergando nada. Diz o texto que nós lemos de que Elias, ele ouviu um ruído. Foi apenas um ruído. Ele não viu nada, ele ouviu um ruído. E ele acreditou. Ele ouviu e ele acreditou. Pastor, como é que é esse negócio de ouvir um ruído? Na verdade, Elias não ouviu, ele sentiu. E isso manifestou-se dentro dele como se fosse uma voz. O que nós precisamos é sentir o que Deus está querendo fazer na nossa casa, na nossa família, nesse tempo de agora. Quando uma pessoa fala para você assim, nossa, eu ouvi Deus dizer algo para mim, eu ouvi a voz do Senhor. Na verdade, nós não ouvimos, nós sentimos, e isso se manifesta como se fosse uma voz. Elias acreditou, mesmo que ele não estava vendo nada. Eu preciso dizer para você, e você meu irmão, e você minha irmã que está aqui,
Você já tem sentido alguma coisa de Deus. Esse momento de sentir é a hora que o meu coração acelera. É a hora que eu recebo uma palavra e eu começo a ficar meio que agitado. Esse é o mover que Deus quer proporcionar dentro de você, para você acreditar de que o melhor dele está vindo sobre a sua vida. O melhor dele está vindo sobre a sua casa. Sinta aí dentro de você o que Deus está querendo fazer. Aleluia. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, sinta aí dentro. Eu não estou vendo nada, pastor. Aqueles que acreditam são aqueles que vivem. Um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, de Isaías, capítulo 54, o versículo de número 1 a 3 diz: cante alegremente, ó estéril que não deste a luz, e rompa com um cântico de alegria, e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher que é solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, e estenda-se as cortinas das suas habitações, e não impeças, alonga as tuas cordas, e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e fará com que a sua descendência possua as cidades e as nações que um dia foram assoladas. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é esse texto? É Deus dizendo para uma mulher estéril que não podia dar à luz. Deus estava dizendo, comece a sentir aí dentro de você. Todo mundo diz de que você é estéril e não pode dar à luz, mas eu quero que você comece a sentir, você vai ser mãe de muitos filhos. Comece a preparar a sua casa, porque você vai ser mãe de muitos filhos. Você vai ter tantos filhos que você vai transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, e você vai possuir as nações com a sua geração, a sua descendência. Aleluia. Então é alguém que ouviu alguma coisa, passou por alguma coisa, e todo mundo à volta está dizendo, não dá para você, não tem jeito, já era, não vai conseguir. Mas a voz de Deus dentro de você está dizendo, você vai experimentar o melhor. Escute o ruído de uma grande chuva. Tem o ruído de uma chuva vindo para você. Tem o ruído de um milagre se manifestando para você. Tem um ruído onde vai colocar tudo que foi bagunçado na sua vida em ordem novamente. Eu estou ouvindo um ruído, aleluia. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Eu preciso dessa chuva, Deus. Eu preciso dessa chuva. O que mais eu preciso fazer para experimentar essa chuva, pastor? Eu preciso declarar com os meus lábios de que a chuva de Deus está vindo. Eu preciso declarar com os meus lábios aquilo que eu senti aqui dentro. O que eu vou falar em meus lábios vai fazer toda a diferença nos resultados que eu vou ter. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, diz que a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Eu preciso usar a minha língua para poder chamar à existência a vida de coisas que um dia foram mortas na minha vida. Usar minha língua para chamar à existência a vida de um casamento que um dia naufragou, o amor no casamento que um dia naufragou e morreu. Então eu uso a língua para chamar a vida para isso que um dia morreu. Eu uso a minha língua para chamar a vida para um ministério que um dia ele morreu, esfriou, apagou. Então ao invés de eu usar a minha língua para acabar de matar o ministério que Deus colocou na minha vida, eu vou usar a língua para trazer vida para esse ministério que um dia morreu. Usar a língua para falar palavras de ousadia. Como é que pode, meu Deus? 3 anos e meio sem chover. Ninguém tem expectativa nenhuma de nada. Aí levanta um homem e usa a língua para poder liberar uma palavra ousada e dizer, eu estou sentindo de que está vindo de Deus uma grande chuva. É uma palavra ousada de alguém que vai de contra a toda a realidade ruim que está na frente hoje. Então use
a sua língua para uma palavra ousada, dentro de uma situação que todo mundo está vendo que não tem mais jeito. Todo mundo está vendo que já era. Todo mundo está vendo que acabaram-se as chances. Aí Deus levanta um profeta como você, aonde você chega e libera uma palavra da sua língua ousada. A chuva de Deus está vindo. Amém. Eu vejo que quando Deus leva o profeta Ezequiel para aquele vale cheio de ossos secos, um vale com morte. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo aí esse vale? Ezequiel, você está vendo aí como é que estão esses ossos? Por acaso isso poderia viver? Ezequiel: Senhor, tu sabes. E quando Ezequiel fala para Deus: Senhor, tu sabes, Deus fala, devolve para Ezequiel a responsabilidade e diz: Ezequiel, se eu sei, então eu quero dizer, isso daí pode sim, agora cumpra o seu papel, abra a sua boca e profetiza sobre esse vale. Tem gente que está perguntando para Deus, e a resposta dele para você vai vir agora: Senhor, será que vai dar certo? Senhor, será que eu vou conseguir a restauração disso? Senhor, será que eu vou conseguir? Senhor, será que eu... E aí Deus está dizendo bem assim: você pode, somente levante e use a sua boca para profetizar. Sobre isso que tem morte, você vai profetizar a vida. Sobre esse vale, você vai profetizar um grande jardim. Você vai usar a sua boca para coisa boa. A Bíblia, ela conta em Gênesis capítulo de número 1. No início, a terra ela era sem forma e vazia. E havia uma escuridão, tudo escuro. Então, chega a voz de Deus e diz: haja luz, e houve luz. O que você está usando nos seus lábios? Você está usando os seus lábios para chamar a existência luz? Ou você está usando os seus lábios para poder trazer mais trevas ainda? Fale coisas boas que vão gerar vida a respeito do seu casamento, coisas boas que vão gerar vida a respeito da sua vida e trajetória ministerial, coisas boas a respeito de seus filhos, coisas boas a respeito do seu trabalho, coisas boas a respeito do seu dinheiro. Quantos podem levantar a mão direita e falar assim: glória a Deus? Diga: o meu salário é uma bênção. Diga: o dinheiro que Deus me dá é uma benção. Dê um aplauso para Jesus por isso aí, ó. Pastor, mas ainda não está do jeito que eu quero. Pois é, para estar do jeito que você quer, você vai precisar de, com aquilo que você tem, abrir a boca e começar a falar coisas boas. Chamar a existência palavras de vida. E aí eu experimento a boa chuva. Qual é o outro ensinamento? Se eu quero experimentar a chuva de Deus, eu preciso somar a fé que foi gerada aqui dentro de mim com atitudes. Não adianta eu apenas sentir aqui: puxa, eu estou sentindo algo, pastor. Eu estou sentindo algo de Deus. Eu estou sentindo que Deus vai fazer. Se eu não fizer uma junção disso que eu estou sentindo com uma atitude, eu não consigo viver a chuva de Deus. O texto que nós lemos diz que Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. E ele disse para o seu moço: olha, sobe agora e olha lá para a banda do mar. E ele subiu e ele olhou, ele disse: não estou vendo nada. Então ele disse: Elias, vá lá e volte lá 7 vezes. Elias não apenas sentiu, ele sentiu, confirmou aquilo que ele sentiu ajoelhando, falando: Senhor, é isso aí mesmo. E logo que ele confirmou aquilo ajoelhado, ele levantou e falou para o seu discípulo: agora vai lá, porque a chuva está vindo. A Bíblia diz em Tiago de que a fé sem obras é morta. Não adianta você sentir aqui dentro de que Deus vai fazer algo se você não se levantar e tomar a atitude que precisa ser tomada.
Quantas coisas que já eram para estar resolvido na sua vida há muito tempo, coisas que era para você terminar o ano com isso já solucionado, e só não solucionou, não foi por causa do poder de Deus, foi porque Deus, Ele liberou o poder para poder isso acontecer na sua vida, foi porque você não se levantou para tomar atitude. Você até sentiu aqui dentro de você, rapaz, isso aqui vai, está na hora de eu fazer isso, está na hora, rapaz, só que você sentiu, e ficou somente no que você sentiu, você não se levantou e agiu. Então, se você quer experimentar a chuva de Deus na sua vida, você precisa levantar essa semana e resolver esse negócio que está pendente há muito tempo na sua vida. Você precisa levantar essa semana, pegar o seu carrinho e ir lá naquele lugar onde já era para poder ter decidido e resolvido algumas coisas, você vai precisar de pegar e fazer isso essa semana. Lembre, você já sentiu. Você sentiu aqui dentro de que Deus vai fazer algo. Agora você precisa agir. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, você está entendendo tudo, meu irmão? Fala para ele, Helena. Escute. O que eu acho maravilhoso é que Elias, ele mandou o seu discípulo agir, ele mandou o moço agir, e ele já passou a orientação para que o discípulo não parasse no meio do caminho. Ele já passou a orientação para que o discípulo não desistisse no meio do caminho. Como assim, pastor? O discípulo vai lá, toma atitude, e ele chega lá em cima do monte, e ele olha, estou vendo nada. Então quando ele chega diante do profeta, falou assim, eu fui lá e eu não vi nada. O que o profeta falou para ele? Vai lá de novo, vai 7 vezes, até você ver a chuva cair. Você sabe por que muitas pessoas não experimentam a chuva? Elas até agiram uma vez, tomaram atitude, sentiram e foram lá. Eu fui lá, pastor, para resolver, mas fui lá e não deu certo. Eu fui lá, mas não aconteceu. Então qual é a palavra de Deus para você? Se você foi lá uma vez e não aconteceu, você vai lá 2 vezes. Se não aconteceu, você vai 3. E se não aconteceu, você vai 4. E se não aconteceu de novo, você vai 5. E por que é que o profeta manda ele ir 7 vezes lá? Porque 7 na Bíblia representa perfeição. 7, toda vez que fala do número 7 na Bíblia, é o número que significa perfeição. O profeta estava dizendo, vai 7 vezes, significa, vai até esse negócio ficar perfeito. Vai até você ver que Deus vai começar a agir. Vai até você ver que a nuvem começou a formar. Eu queria dizer, meu irmão, não desista enquanto você não vê esse milagre de Deus acontecendo na tua vida. Não desista enquanto você não vê esse milagre de Deus acontecer na sua casa. Vá lá 7 vezes, aleluia. Fala para o vizinho que está do seu lado, o negócio só acaba quando você desiste. Diga, então não desista. Você pegou aí? Só acaba quando você desiste. Se você não desistir, não acabou ainda. Volta lá 7 vezes. Persista até você ver a nuvem começar a aparecer. Aliás, a nuvem vai começar a aparecer porque eu já estou ouvindo o ruído dela. O ruído dela. Pastor, eu quero experimentar essa chuva, o que mais eu preciso fazer? Se eu quero experimentar essa chuva, eu preciso estar vigilante para não ser afetado pela incredulidade das pessoas ao meu lado. Para eu experimentar a chuva, eu preciso estar atento para que a incredulidade das pessoas ao meu lado, elas não me afetem. Acabe não acreditava, o moço e o discípulo de Elias também não acreditavam. Só que Elias permaneceu firme naquilo que ele sentiu de Deus aqui dentro. Ele não se deixou ser abalado pela incredulidade das pessoas que estavam à sua volta. Quer ver a chuva de Deus? Vigie para que a incredulidade de gente perto de você não te atinja.
E normalmente, a incredulidade que nos atinge é aquela que está bem perto de nós. Normalmente, a incredulidade que impede a chuva de Deus de vir sobre uma família, sobre uma casa, é a incredulidade que está dentro da própria casa. É mais ou menos uma esposa que ela acredita demais, ela acredita, rapaz, Deus vai fazer coisa grande, Deus vai fazer coisa grande, e ela diz, Deus vai fazer coisa grande, mas o marido dela não acredita em nada. Você é boba, menina, você fica acreditando nessas coisas? Às vezes, é o esposo, ele é o homem de fé, e ele acredita, e ele fala, você espera só, minha filha, Deus vai fazer coisa grande, você vai ver, é só o começo, Deus vai agir, Deus vai nos dar vitória. E a esposa fica, bobinho ele, né? Bobinho ele, incredulidade dentro da própria casa. A incredulidade que estava cercando Elias foi a incredulidade do seu moço, foi a incredulidade do seu discípulo, foi a incredulidade do rei, a incredulidade que estava bem perto. Eu não posso deixar essa incredulidade que está cercando a minha vida entrar em mim. A palavra de fé precisa ser mais alta do que a palavra da incredulidade. Aumente o volume da fé dentro de você. Deus já não falou dentro de você? Então aumenta esse volume, porque o inimigo vai colocar vozes contrárias para te cercar. A voz da fé precisa ser mais alta do que a voz da incredulidade. Você está entendendo? Aumenta o volume aqui dentro dessa voz, porque você já sentiu Deus falar, você já sentiu o que Deus quer fazer. Aumenta esse volume, para que nenhuma voz incrédula entre em você. A Bíblia conta a história de Josué. Josué está avançando com o povo em direção à terra prometida, e ele vai vencendo o rei, conquistando cidades, vencendo o rei, conquistando cidades. E de repente ele se depara contra uma cidade que estava cercada com umas grandes muralhas, eram as muralhas de Jericó. E ele chega ali diante daquelas muralhas, e ele fala, Senhor, como é que eu vou fazer agora para chegar na terra prometida? Eu preciso derrubar essas muralhas, elas caem ou não caem? E o Senhor falou para Josué, Josué, faz o seguinte, manda o povo marchar durante 7 dias rodeando as muralhas. No último dia, manda o povo dar 7 voltas na muralha. E na última volta, manda todo mundo abrir a boca e gritar. Por que Deus mandou Josué aplicar a estratégia de fazer todo mundo ficar andando e depois na última volta gritar? Primeiro, ficar andando significa eu vou me mover em direção à atitude. Fala para o vizinho que está do céu, você tem que se mover. Fala para ele, você tem que se mover. Dá uma balançada nele e fala assim, nada de ficar parado. Diga, nada de ficar parado. Nada, tem que fazer, tem que ter atitude, tem que trabalhar, tem que se envolver na obra, tem que botar a mão lá naquele trabalho, tem que fazer alguma coisa, tem que lutar pela sua família, tem que lutar pelo casamento, tem que lutar pelos filhos. Você tem que mexer esse corpo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Balança aí, irmão, ô glória. Aí, o povo está andando. Porque se ficar parado, escute, já falei aqui na semana passada. Se você ficar parado, a sua mente fica vazia. Se sua mente ficar vazia, o diabo toma conta dela. Então trata de levantar e se envolver no seu trabalho. Trata de levantar e se envolver na obra de Deus. Nada de ficar parado. Parado é mente vazia. Então o povo está indo, trabalhando, andando, 7 voltas, durante 7 dias, no último dia das... Agora pensa comigo, gente, olha só, vamos aqui pensar junto. Depois de rodear 7 dias, andando, no último dia está dando 7 voltas, aí você imagina, todo mundo dando aquelas 7 voltas, e um olhando para a muralha e olhando para a cara do outro. Nós já estamos andando 7 dias, nenhuma rachadurazinha no muro, gente. Andando e trabalhando, aí um olha para o outro e fala assim, eu estou cansado, é muita batalha. Aí o outro fala bem assim, é verdade, já 7 dias, nós já estamos rodeando aqui demais, olha só, nós estamos cansados. Deus, estrategicamente, falou para Josué, Josué, quando chegar na última volta, você precisa aumentar o volume da fé dentro de todo mundo. Como é isso, Senhor? Abra a boca e manda todo mundo gritar. Abra
abra a boca e manda todo mundo gritar, porque quando todo mundo gritar, isso vai abafar a voz da incredulidade, isso vai engolir a voz da incredulidade. Ei, meu irmão, abafa a voz da incredulidade, abra a tua boca e dá um grito de vitória nessa noite. Aleluia! Aleluia! Eita, glória a Deus, irmão! Eita, glória! A hora que você sentir que o negócio está ficando meio incrédulo, você lá naquela cozinha lá, minha irmã, dá aquele grito de glória, você, ó, glória! Ninguém vai entender nada. O que é isso? Eu estou abafando a voz da incredulidade. Eu estou engolindo a voz da incredulidade. Quero viver, pastor, a chuva de Deus na minha vida. Quantos querem viver? Diga aleluia. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ficar atento para não desprezar as pequenas coisas. O sinal de uma pequena coisa, eu não posso desprezar esse sinal de uma pequena coisa. Diz que quando o discípulo chega lá, insistindo na 7ª vez, ele olha e diz para o seu profeta: eu estou vendo uma pequena nuvem, e ela é do tamanho da mão de um homem. Olha para sua mão aí e diga: pequena mão, um grande milagre. Coisas grandes começam pequenas, irmão. Coisas grandes começam pequenas. Eu preciso ficar atento para não desprezar as coisas pequenas. Eu preciso ficar atento para poder não desprezar os pequenos sinais. Pode ser que ainda não está acontecendo algo grandioso como você sonhou, mas Deus já está enviando para você pequenos sinais de que uma nova fase está chegando, de que Ele está providenciando para você o melhor, de que Ele está agindo sobre a sua casa. É um pequeno sinal. Deus está dizendo para você: continua firme, a chuva vai chegar, a chuva vai chegar, a chuva vai chegar. Meu Deus! Não despreza as pequenas coisas. É de uma pequena mão que surge um grande milagre. A Bíblia conta que Israel estava no desafio de vencer o Golias. Era o gigante que estava afrontando Israel, perturbando Israel, trazendo um tempo de crise para Israel. E de repente o Davizinho vai lá, pequenininho. Fala para o teu vizinho: pequenininho. Todo mundo esperava que quem iria vencer Golias era um homem grandão. Todo mundo esperava que quem iria vencer Golias era alguém com uma armadura poderosa, cheio de armas. Mas não. Quem vai lá para encarar Davi, para encarar Golias, é Davi, o homem pequenininho. E ele não era apenas um homem pequenininho. Ele vai lá. E quando perguntam para ele: como é que você vai derrubar esse gigante? Você não vai precisar de uma armadura? E ele fala: a minha armadura é um estilingue e uma pedrinha. E o que derruba o gigante é um estilingue e uma pedrinha. Você está entendendo? Um pequeno sinal. A Bíblia conta que Jesus está pregando para uma multidão de pessoas. E de repente alguém fala para Jesus: Jesus, essa multidão está aqui. Eles estão há muitas horas ouvindo o Senhor, estão com fome, não tem nada para dar de comer para eles. Jesus para: o que é que nós temos? Um dos discípulos vira e fala: Jesus, eu tenho aqui um menino que ele abriu aqui a sua merendeira e está oferecendo para nós 5 pães e 2 peixinhos. Diga: 2 peixinhos, pequenininho. O que é isso, Senhor? Como é que nós vamos alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Esse menino está trazendo isso para nós. Eu precisava de uma carreta com um monte de pão, manteiga, requeijão, queijo, presunto. Esse povo está esfomeado demais. 5 pães e 2 peixinhos não dá para nada, é pequenininho. O que Jesus faz? Pega os 5 pães e 2 peixinhos e ele apresenta para o Pai. E ele fala: Pai, eu te dou graças.
E quando ele agradece, dá graças por 5 pães e 2 peixinhos, os pães se multiplicam e alimentam uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora olhe para cá. Qual é o segredo? Jesus pega o pequenininho e ele apresenta para o Pai. E ele agradece pelo pequenininho. Talvez o que você tem na sua mão ainda não é o que você sonha. O que você tem na sua mão ainda não é a grande chuva, mas já é um sinal. E Deus quer testar você nesse sinal. Então pegue para Ele e agradeça, mesmo que seja pequenininho. A Bíblia conta que os discípulos estão atravessando de uma cidade para outra. E quando eles vão atravessar, um deles fala assim: Jesus, para passar para aquela cidade ali tem que pagar imposto. Jesus fala: então vamos pagar. Ele fala: mas não tem dinheiro. Fala para o teu vizinho: não tem dinheiro. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, vai ali no lago, joga um anzol e pesca um peixinho. E quando você pescar esse peixinho, dentro do peixinho vai ter dinheiro que vai dar para pagar o imposto. E ainda vai sobrar para a gente comer lanche toda semana. Aleluia. Fala para o teu vizinho: um peixinho pequenininho. É ali que está o segredo. Valoriza o pequeno. Não está acontecendo do jeito que eu queria. Valoriza o pequeno. Se eu quero experimentar a chuva de Deus, eu preciso perseverar pedindo. Perseverar pedindo. Esse profeta fala para o seu discípulo: vai ficar indo lá até você ver. A pequena nuvem, ela aparece e ela se manifesta com uma grande chuva porque ele está ali perseverando. Escute, meu irmão, você vai precisar de perseverar. Você está chegando ao final desse ano, nós estamos chegando ao final desse ano, e o que Deus quer de mim e de você é perseverar, é lutar até vir a vitória, é lutar até vir a resposta, é lutar até a chuva de Deus chegar. Aleluia. Se Deus está dizendo que vai enviar chuva, Ele vai enviar. Então eu vou continuar na batalha. Nada de desistir. Eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar lutando. Eu ouvi uma história de uma menina, uma menininha de 10 anos, que estava perturbando a sua mãe em casa e dizendo: mamãe, eu quero um gatinho. A minha amiga da escola, ela teve um gatinho que teve filhinho e eu quero um gatinho. Mamãe, me dá um gatinho. E a mãe falou: que gatinho, nem cachorrinho, nada. Não vou querer bicho dentro de casa que vai sujar dentro de casa. Mamãe, me dá um gatinho. Mamãe, me dá um gatinho. E ela ficava perturbando a sua mãe todo dia: mamãe, me dá um gatinho. E um dia a mãe já estava de saco cheio e falou assim: minha filha, eu já falei para você que eu não vou dar gatinho nenhum. Vai lá pedir a Deus. Se Deus um dia quiser dar um gatinho para você, um dia Deus dá. A menina ouviu aquilo. E ela tinha uma casinha que ela brincava do lado de fora no quintal de casa. E toda tarde ela ia lá naquela casinha e ela falava: Senhor, a minha mãe falou que se o Senhor me der um gatinho, ela deixa o gatinho ficar lá em casa. Todo dia ela ia: Senhor, se o Senhor me der um gatinho, a minha mãe deixa o gatinho ficar lá em casa. E ela ficou repetindo isso durante alguns dias. E um dia desse ela estava na casinha fazendo a oração: Senhor, se o Senhor me der um gatinho, a minha mãe deixa ele ficar. E quando ela acabou de orar, caiu um gato do lado dela. Pá! E ela olhou e pegou o gatinho na mão e falou: Senhor, obrigado pelo meu gatinho. E foi correndo para sua mãe e falou: mãe, aqui, eu orei e Deus mandou do céu para mim um gatinho. E a mãe falou: como é isso? Eu estava lá na casinha, mamãe, e o gatinho caiu do céu. E você falou que se Deus me desse um gatinho, podia ficar aqui em casa. Então agora vai ficar aqui em casa. Então a mãe não podia fazer mais nada. 2 dias depois, a mãe andando na vizinhança, ela descobriu que o vizinho do lado estava com um filho, tentando tirar um gatinho que estava na árvore, porque ele era muito pequenininho e ele não conseguia descer. Então o pai jogou uma corda na árvore e ele puxou para ver se quando ele puxava aqui embaixo, o seu filho pegava. Quando ele puxou a corda, arrebentou. E quando arrebentou, o gatinho e caiu lá. Fala para o vizinho que está do seu lado: continua clamando que Deus vai enviar para você um gatinho.
Deus vai mandar do céu para você um gatinho. Deus vai mandar para você do céu um gatinho. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. O que mais eu preciso fazer para poder viver a chuva de Deus, pastor? Se eu quero viver a chuva de Deus, eu preciso discernir que vento e escuridão não é sinal de que tudo vai piorar. É sinal de que uma nova fase está chegando. Olha o que o texto diz. Então, sucedeu que ele foi lá na 7ª vez, olhou, tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diga para Acabe, prepara o carro e desce, para que a chuva não te pegue. Versículo 45, e sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvem e de vento, e depois caiu uma abundante chuva de Deus. Preste atenção. Então o céu se enegreceu por pouco tempo, e depois daquele pouco tempo que o céu se enegreceu, veio a abundante chuva de Deus, um novo tempo sobre a nação de Israel. Talvez você esteja hoje vivendo um momento onde você está vendo os céus se escurecerem, você está vendo as coisas, parece que estão piorando. Escute, isso é por pouco tempo. E isso é um sinal. Pastor, o que é isso? Parece que as coisas estão piorando. Escute, isso é um sinal de que um novo tempo de Deus está começando sobre a sua vida. Um novo tempo de Deus está começando sobre a sua casa. Um novo tempo de Deus para a sua história. Aleluia! 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 E eu vou finalizar lendo o Salmo de número 68, versículo de número 9. Salmo 68, versículo 9 diz: Tu, ó Deus, mandaste a chuva abundante para confortar os teus filhos quando eles estavam cansados. Eu vou repetir. Tu, ó Deus, mandastes a chuva abundante e confortastes os teus filhos quando eles estavam cansados. Tem gente que está aqui essa noite, que tem passado um período de tanta luta e tanta crise, que você está se sentindo cansada. Você está se sentindo cansado, você não sabe se aguenta mais. Deus trouxe você aqui para dizer: levante-se, porque eu estou dando para você o ruído de que vem uma grande chuva. Eu vou confortar você e vou aliviar você desse período cansado e cansada que você tem vivido. Aleluia! Por favor, fique de pé.